E o plenário do Supremo se reúne hoje. Na pauta, um mandado de segurança que quer barrar a tramitação de uma proposta de emenda constitucional sobre a possibilidade de mudança no sistema de governo no Brasil. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar esse caso para a gente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Já houve um plebiscito, né, em relação ao sistema de governo em 93, não é verdade? Houve sim. Na verdade, o que nós temos é que a Constituição Federal de 1998, que inaugurou uma nova ordem constitucional, ela estabeleceu o sistema presidencialista e o ato das disposições constitucionais transitórias previu que a população deveria se manifestar sobre a confirmação ou não desse sistema de governo, se iria, então, manter o sistema presidencialista ou alterar para o sistema parlamentarista. E houve, então, esse plebiscito, que foi realizado em abril de 1993. Na oportunidade, 55% do eleitorado se manifestou no sentido de permanecer com o sistema presidencialista. Acontece que a nossa Constituição, ela pode ser alterada. Embora o sistema brasileiro, né, a nossa Constituição, ela é considerada como uma Constituição rígida, existem determinadas matérias que podem ser alteradas, devendo apenas ser observada a questão das cláusulas pétreas. Então, existe a possibilidade dessa alteração ser feita por meio das emendas constitucionais. Então, por meio da possibilidade dessa alteração, houve, então, uma proposta do deputado Eduardo Jorge, em 1995, no sentido de alterar a Constituição Federal para instituir um sistema de governo diferenciado, que seria o sistema de governo parlamentarista. Então, essa proposta foi apresentada e aí, em 1997, chegou aqui no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança questionando a tramitação dessa proposta de emenda constitucional. Então, aqui na Suprema Corte, na sessão de hoje à tarde, consta esse mandado de segurança que foi apresentado na época pelo deputado Jacques Wagner, no sentido de barrar a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição. E quais são os principais argumentos apontados nesse mandado de segurança para barrar essa tramitação? Ofensa à soberania popular e até mesmo ao princípio da separação dos poderes. De acordo com o mandado de segurança, esse tema não poderia ser tratado por uma proposta de emenda constitucional. E por qual razão? Porque quando se tem a inauguração de uma nova ordem constitucional, se estabelece ali todas as regras em relação ao sistema constitucional de um país. E a própria Constituição estabeleceu uma consulta à população no que diz respeito à manutenção ou não do sistema presidencialista. Então, no mandado de segurança, o que é apontado como argumento para impedir, né, a tramitação dessa proposta é exatamente o fato de que essa discussão é uma discussão que ficou para ser decidida pelo povo e o povo já se manifestou. E se manifestou pelo sentido de manutenção do sistema presidencialista, ou seja, rejeitou a proposta de alteração do sistema para o parlamentarismo. Então, o grande argumento é exatamente nesse sentido, de que não pode a Constituição ser alterada por uma emenda constitucional para tratar exatamente dessa mudança de sistema de governo. Esse tipo de assunto, na verdade, como já foi debatido pelo Constituinte originário e houve uma consulta à população no sentido de permanecer e que resultou na permanência do sistema presidencialista, uma proposta de emenda constitucional nesses termos, ela é inconstitucional, ela fere o processo legislativo, porque ela ofende aí o que a Constituição estabelece no que diz respeito à soberania popular e até mesmo à separação dos poderes, conforme eu mencionei. Muito rapidamente, Gisele, qual a diferença entre os dois sistemas? Bom, são sistemas de governo. Na verdade, eles vão estabelecer basicamente a ligação entre o poder legislativo e o poder executivo e a maior ou menor independência e colaboração entre eles, né? No sistema presidencialista, nós temos o chefe do poder executivo, que é o presidente da República, e os ministros acabam ali auxiliando a presidência da República. Já no sistema parlamentarista, o poder executivo ele é composto pelo presidente da República e também por um chefe de governo, que é o primeiro-ministro. Então, enquanto no sistema presidencialista, o presidente da República ele é chefe de Estado, chefe de governo, chefe da administração, no sistema parlamentarista haveria uma diferenciação. Eu tenho o chefe do poder executivo sendo o presidente da República, mas eu tenho o chefe do governo mesmo sendo exercido, né, essa chefia
pelo primeiro-ministro. Então, as funções do poder legislativo no sistema parlamentarista, elas vão além daquilo que se estabelece no sistema presidencialista. No sistema presidencialista, a função é muito mais legislativa, no sentido de elaboração das leis. Já no sistema parlamentarista, eles teriam maior poder de decisão política, de interferir em aspectos políticos e relevantes para o país. Tá ótimo, Gisele. A gente volta a falar dos assuntos do plenário no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje na sessão do STF. Gisele, o pedido do senador Ivo Cassol também está na pauta hoje, né? Está na pauta. Na verdade, os 3 primeiros itens da pauta se referem a embargos de declaração provenientes dessa ação penal que culminou com a condenação do senador Ivo Cassol, né? Essa ação penal é de número 565. Na verdade, constam os segundos embargos de declaração em relação aos 3 condenados na ação penal. Então, no primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal sequer conheceu a possibilidade de julgar os primeiros embargos de declaração, ou seja, rejeitou inclusive a questão do conhecimento dos primeiros embargos de declaração, e aí houve novamente a apresentação de outros embargos, e no plenário agora, o que o senador pretende é exatamente, ele aponta que a omissão, obscuridade e contradição, que são os requisitos mínimos para a apresentação de embargos de declaração, e ele aponta que na hora de dosar a pena, o plenário do Supremo Tribunal Federal acabou considerando licitações que não foram incluídas na acusação e que isso acabou aumentando a pena dele, que foi fixada em 4 anos e 8 meses de detenção no regime semiaberto. Então, o que ele pretende, na verdade, é um ajuste nessa pena, levando-se em consideração determinadas licitações que teriam sido incluídas no momento da dosimetria da pena e que não constaram na denúncia, na acusação inicial do Ministério Público Federal. O que motivou a condenação dele? Ficou comprovado na ação penal 565 que houve um esquema de licitação, na verdade de fraude à licitação, na época em que ele foi prefeito de um município em Rondônia, e esse esquema de licitação, ele na verdade beneficiava empresas que estavam sendo contratadas para realizar obras no município. Então, além da condenação do senador, houve ainda a condenação do presidente e do vice-presidente da comissão de licitações do município na época. E na pauta de hoje, então, constam, na verdade, os segundos embargos de declaração dos 3 condenados, não só do senador Ivo Cassol. Ele chegou a ser absolvido de alguma acusação, aliás? Chegou a ser absolvido. A relatora, ministra Carmen Lúcia, na verdade, os ministros seguiram o voto da relatora. Em relação à absolvição, essa decisão foi por maioria. Ele havia sido denunciado também pelo crime de formação de quadrilha. Houve uma alteração no Código Penal. Na época em que ele foi julgado, o crime de formação de quadrilha, que está previsto no artigo 288, atualmente é associação criminosa, mas na época previa que para a caracterização desse crime era necessário que mais de 3 pessoas para se associarem. E atualmente exige no mínimo 3 pessoas. Então, na redação anterior, exigia-se no mínimo 4 pessoas e por esta razão eles não foram condenados pelo crime de formação de quadrilha. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelas suas explicações por hoje. Amanhã você volta para falar para a gente da pauta do Supremo. Eu que agradeço. Até amanhã.